Olá, gente. Boa tarde. Vamos começar agora a aula, né? A última videoaula da disciplina Gestão Educacional. Nós tivemos nesse percurso todo, né, várias informações importantes acerca da... Nós já tivemos ao longo desse percurso todo várias informações importantes acerca das delas e como elas se aplicam na prática no nosso fazer docente, certo? Então, convido vocês a prestarem bastante atenção nessa aula, que é uma retrospectiva das 4 unidades que a gente estudou, tá? Lembrando, só os pontos, só pincelando aqui os principais pontos, tá? A gente não vai rever todos os itens da unidade, tá? Porque foi feita uma aula para cada uma, tá? Aqui é só uma retrospectiva para a gente poder finalizar a disciplina. Então, inicialmente, a gente tratou de um percurso histórico, certo? Como a legislação brasileira passou por a legislação educacional brasileira passou por importantes transformações ao longo das últimas décadas. E um marco importante dessas transformações foi a Constituição de 88. A partir dela, se criou diversos avanços para a educação brasileira, entre elas a LDB. E da LDB se estabeleceu esses 6 itens aqui, certo? 7 itens: universalização do acesso, aí a partir disso, os programas federais, né, de amparo à educação, Fundef, Fundeb, IDEB, ampliação da obrigatoriedade, reorganização curricular, novo ensino médio, valorização da formação docente, foco na aprendizagem e inserção de novas demandas sociais, certo? Então, assim, esses últimos 30 anos foram muito importantes para a atualização da legislação brasileira no que se refere à educação, certo? E os programas que foram adotados, né, as medidas que foram adotadas a partir de então. Então, a gente viu que a LDB foi um importante marco nessa modernização da nossa educação, certo? Primeiro, os fundamentos dela pautam-se na Constituição, que é a educação como direito de todos, o dever do Estado e da família. E os princípios de igualdade de acesso, permanência, gestão democrática, valorização docente, pluralismo e garantia da qualidade. E a formação integral, cidadania e preparo para o trabalho, certo? Bom, há os níveis de educação, né, da básica superior, até a EJA, a EPT, educação do campo, a EAD, quilombola, indígena, e a garantia de qualidade, que é feita a partir dos exames de avaliação e também dos programas de financiamento, tá? Bom, um ponto importante que essas novas leis pontuaram bem, foi a questão da diversidade. As diferenças socioeconômicas, raciais, culturais e territoriais impactam o acesso à permanência e aprendizagem. Barreiras estruturais, pobreza, falta de recurso, preconceito linguístico, desigualdade digital, são barreiras que acabavam contribuindo para a evasão do aluno, né? E esses novos documentos pautaram-se também nessa questão, né, de sanar, de olhar para eles com mais, colocar luz sobre eles, tá? É importante que o currículo ele tenha uma representatividade da diversidade brasileira, tanto étnica, regional, cultural e de gênero, e principalmente presença de diferentes identidades nas práticas, exemplo das narrativas escolares, que fortalecem a autoestima e pertencimento dos estudantes, além das políticas de inclusão, que são essenciais. Eu trouxe aqui, gente, uma citação do Luiz Carlos Libânio, que fala sobre essas mudanças, né, transformações, que exigem maior responsabilidade dos educadores, elas que não podem ser somente transmissores de conteúdos, eles precisam atuar como agente crítico, capaz de interpretar a realidade, promover a inclusão, lidar com a diversidade e responder aos desafios trazidos por uma sociedade em constante transformação. Então, a unidade 2
também ressaltava esses movimentos de mudanças, né, de renovação pedagógica, e especialmente que buscaram superar os modelos tradicionais tecnicistas, defendendo uma educação crítica e participativa. Por isso que os PCNs, que são os Parâmetros Curriculares Nacionais, eles são o marco orientador ao estabelecer objetivos voltados à formação cidadã. Então, fiquem atentos lá nas avaliações. Aqui, pessoal, a gente tem uma pequena retrospectiva, né, uma linha do tempo, que fala sobre esses movimentos, a escola nova, tecnização, democratização e os PCNs. Então, a escola nova valorizou a aprendizagem ativa do aluno. O Manifesto de 1932 mostrava a educação pública, certo? A tecnização, o período marcado pela visão técnica e eficiente da educação, com foco na produtividade, racionalização e controle dos resultados. Esse aqui foi o período em que ocorreu a ditadura militar, certo? E aí a educação era muito tecnicista. A democratização foi pós-1988, com a Constituição, fortaleceu a democracia, a inclusão e a expansão do acesso. E os PCNs, a partir de 1997, os documentos orientadores que organizam conteúdos, competências, temas transversais, promovendo interdisciplinaridade e formação do cidadão. Bom, então, eu trouxe aqui alguns avanços e limites, né? Esses movimentos de renovação mostraram a inclusão ampliada, ou seja, o número de alunos que acessaram o sistema educacional aumentou, felizmente, e também os temas transversais no currículo. Tá? Aí os limites. Essa padronização nacional acabou retirando alguns pontos regionais, né, que eram localizados ali. Por exemplo, se a gente for olhar o Exame Nacional do Ensino Médio, ele não aborda literatura regional, aborda literatura que é de conhecimento de todo o país, não aborda questões de história de cada estado, né? Então, essa padronização acaba restringindo a abordagem de temas relacionados às regiões. Na unidade 3, nós falamos sobre a educação profissional, né? Os aspectos legais, o marco legal da EPT, Educação Profissional Tecnológica, a integração entre educação básica e educação profissional, a finalidade, formação cidadã, inserção no mundo do trabalho e desenvolvimento social, a estrutura da educação profissional e as conexões teóricas, né? Vejam como a educação profissional tecnológica hoje ela vem sendo bastante ampliada no país, né? Uma vez que o aluno ele não sai com o ensino médio sozinho, ele faz com uma formação técnica, né? Que é muito importante. E aí, gente, para finalizar a unidade 4, né? Que foi o que vocês fizessem um projeto de intervenção, que era exatamente para aplicar os conhecimentos das unidades 1, 2 e 3, né, solucionar um problema real do contexto educacional e articular a teoria, o diagnóstico e a ação pedagógica. E aí eu pedi, tem um slide da unidade 4, né, para a Ares lá, como é que vocês vão estruturar esse projeto e as sugestões de tema, que pode envolver evasão escolar, pode envolver inclusão, pode envolver currículo, pode envolver diversidade cultural, práticas inovadoras, fortalecimento da EPT, enfim. E por aqui eu finalizo enfatizando que a política educacional é uma prática transformadora. Tem muita gente que pensa que, meu Deus, estudar essas leis, uma coisa inadequada, uma coisa assim, lógica. Mas não, gente. Não há ninguém que consiga cobrar do poder público, das autoridades, sem o conhecimento da lei. Então, a lei é fundamental, inclusive, não só para a nossa prática, mas para os pares de alunos, os próprios alunos precisam conhecê-lo, tá? E essas ideias, esses conhecimentos permitem a construção de novas ideias e inovação pedagógica, justiça social e equidade, e acesso à educação e ao conhecimento, especialmente nas regiões mais pobres do Brasil, né, onde a gente atua.
Então, ela é uma prática transformadora, política educacional é uma prática transformadora, porque coloca a educação como forma de mudança social, garantindo inclusão, equidade e acesso a conhecimento para todos. Bom, eu agradeço demais a participação de vocês ao longo do percurso dessas 60 horas dessa disciplina. Aqui está meu e-mail, se vocês precisarem de algum material de apoio, alguma orientação, só entrar em contato. E aí eu finalizo aqui com a frase do Darcy Ribeiro, que diz que a educação é a força que transforma pessoas e, por elas, transforma o mundo. Então, sem educação, não há desenvolvimento, né? Não há novos horizontes que serão abertos. Então, especialmente quando a gente aposta na qualidade da educação pública, que é a porta de entrada mais democrática do conhecimento, né? Ricos e pobres fazem uso dela. Na maioria pobres, né? Pessoas mais pobres. Gente, um abraço, sucesso, desejo que vocês façam uma graduação, né, bem-sucedida e que vocês realmente estudem, aprendam para se transformarem em professores ou continuarem sendo professores com P maiúsculo, né, no significado mais bonito da palavra. Abraço, tchau, tchau.